Olá, estudantes da pós-graduação, tudo bem? Professora Lídia com vocês. E hoje nós vamos ter uma aula sobre cálculo amostral. Cálculo amostral tão desejado, né? Mas para a gente falar de cálculo amostral, a gente vai precisar relembrar sobre tamanho de efeito e poder. E, claro, cálculo amostral é o desejo de todo estudante de pós-graduação, e, inclusive, toda vez que começa a disciplina de estatística, a primeira coisa que eles querem é a cálculo amostral. Quantos eu preciso da minha amostra, professora? Eu falo, calma, você sabe os conceitos de estatística? Você sabe os testes estatísticos? Você sabe o que é poder, o que é tamanho de efeito? Se você tem dúvida em relação a isso aí, você vai precisar trazer todo esse conhecimento para realizar o seu cálculo amostral. Porque a gente precisa entender que, para fazer o cálculo amostral, a gente precisa pegar a nossa variável de desfecho ali, a mais importante, porque você vai se basear nela para fazer o cálculo amostral. Segundo, o teste estatístico. Claro que a gente tem as fórmulas clássicas do cálculo amostral, que eu não vou estar abordando aqui. O foco aqui vai ser abordar o software, né, o GPower. Então, o GPower é um software para cálculo amostral, é um software totalmente gratuito, tá? Se você não instalou no seu computador, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para que você instale. Não ocupa quase nada da memória do seu computador, extremamente intuitivo, super simples, muito bacana de ser, de você ficar testando os cálculos amostrais aí. Bom, então a gente vai começar aqui a aula falando de tamanho de efeito e poder. Vamos lá. Em relação ao tamanho de efeito, né? A gente pensa no seguinte: olha, professor, eu executei minha pesquisa, eu tinha um grupo, eu preparei uma intervenção, seja ela uma modalidade de ciência física, seja ela uma intervenção medicamentosa, uma intervenção alimentar, enfim, uma intervenção psicoterápica, e aí você tinha ali uma medida quantitativa. Aí você verificou, comparando a medida pré com a medida pós, que os indivíduos melhoraram, né? Você fala, nossa, eu verifiquei lá na prática, eles tiveram a melhora. Só que quando você realiza o teste estatístico, não aconteceu a diferença estatisticamente significante. Você fica frustrado, né? Você fala, nossa, o que aconteceu? Eu vi as pessoas melhorarem. Bom, é claro que a gente vai observar aí se teve erros metodológicos, é claro, né? E verificar se teve erro tipo 1 e erro tipo 2, que são os erros que estão relacionados aí à sua metodologia, que venham a refletir nos testes estatísticos. Só que quando você olha que não teve a diferença estatística, você pergunta, nossa, e o efeito prático disso aí, tá? Ou seja, a importância clínica ou a importância prática que isso teve no seu estudo, isso não conta? Se você se basear pelo P-valor, né, o valor de P, você pode se tornar um escravo e deixa de apresentar informações importantes do seu estudo. Então, por isso, eu vou apresentar aqui o conceito do tamanho de efeito, que até hoje tem muita gente que não está usando o tamanho de efeito. O que é o tamanho de efeito? É uma medida de magnitude padronizada do efeito observado. Então, se o p-valor não for significativo, é importante você ter um tamanho de efeito ali para verificar se houve erro tipo 1 ou erro tipo 2. Então, quando você tem essa magnitude de efeito, você verifica esse efeito prático, esse efeito clínico, tá? Porque isso aqui tem como objetivo fornecer essa medida objetiva, né, da importância desse efeito. E aí a gente vai mostrar aqui para vocês quais são os cálculos mais famosos aí de tamanhos de efeito. Por quê? Porque eles podem ser baseados pelas médias ou pelas variâncias. Isso vai depender de cada caso, tá? Hoje a aula, ela é o conceito introdutório desse cálculo amostral. E aí, baseado nas médias, o mais famoso aqui é o D de Cohen. O GLASS, a gente tem o EDGE, a gente tem o PSI. Eu quero que vocês estudem bastante sobre isso aí, para que, de repente, no futuro, você possa vir a escolher outros, né, com bastante certeza do que você está fazendo, que não seja ali o D de Cohen, tá? O D de Cohen é o mais famoso, ele é muito importante, ele é muito bom, muito simples, e os outros também são excelentes, tá? Depois dá uma lidinha sobre eles aí. Em relação às variâncias, né, porque tem gente que, não vou usar a média, que a média está dispensando tanto. Pode ser pelas variâncias? Pode. Então, a gente tem o Pearson, o R de Pearson, o eta, né, o eta square, o ômega, a gente tem o Cohen, o F é o quadrado de Cohen. Isso aqui é bem legal também. O SPSS, se você está utilizando o SPSS como software, né, de teste estatístico, ele oferece, por exemplo, o eta square, tá? Em relação ao D de Cohen, o SPSS precisaria fazer ali uma programação, tá? Que a gente não vai passar hoje, porque o foco aqui é fazer a coisa mais simples possível.
Então, quando a gente fala do D de Cohen, eu vou mostrar para vocês aqui no caso a fórmula para o D de Cohen para dois grupos independentes. Por exemplo, você quer comparar a força entre homens e mulheres, você sabe que vai dar diferença. Biologicamente, você sabe que homem é mais forte que mulher, mas vamos fingir aqui que você está iniciando essa pesquisa aí. Quando a gente tem o mesmo N, ou seja, quando a gente tem o mesmo tamanho amostral, a gente tem essa fórmula aqui, que a gente vai pegar a média de um grupo menos a média de outro grupo, dividido por esse desvio padrão, que eles chamam de desvio padrão combinado. Se você for ler na literatura inglesa, está escrito Pooled Standard Deviation. Como é que a gente calcula isso aqui? Bom, a gente pega a variância de um grupo mais a variância de outro grupo, divide por 2 e tira a raiz quadrada dele. E aí, o que acontece? O valor do D de Cohen, a gente vai classificar ele como insignificante, pequeno, médio, grande e muito grande. Então, o D de Cohen ele pode dar valor positivo e dar valor negativo. O que você vai fazer para classificar? Ignora o sinal. Então, a gente tem aqui os valores, né, de referência, suas amplitudes, para poder mostrar se é pequeno, médio, grande, enfim. E é claro que a gente tem aqui também uma outra fórmula desse D de Cohen para quando a gente tem N's diferentes, tamanhos amostrais diferentes, tá? O que muda aqui? Só o desvio padrão combinado. Então, aí a gente já vai ter essa fórmulazinha aqui em que vai ter que envolver os números dos tamanhos amostrais, as suas variâncias, e aí a gente vai dividir por isso aqui pela soma desses tamanhos amostrais menos 2 e retirar a raiz quadrada dele. Aí você bota aqui e realiza o cálculo. Mesma coisa, a gente vai fazer a comparação aqui. Quando você tem um grupo pré e pós, a fórmula não muda não, tá bom? A fórmula é a mesma da primeira que eu mostrei. Então, você vai pegar a média pré menos a média pós, dividido por esse desvio padrão combinado. O que é o desvio padrão combinado? Você vai pegar a variância da pré, a variância do pós, né? Somar e dividir por 2 e retirar a raiz quadrada. Pegando esse valor de D, você vem aqui e classifica que tamanho de efeito foi esse. E aí eu quero falar também para vocês o seguinte, vocês podem, por exemplo, montar essas fórmulas no Excel e deixar esse Excel salvo para você usar quando você quiser. A sugestão é, separa as abas para cada tipo de situação. Ó, aqui para o teste T independente, quando as amostras são iguais. Aqui quando as amostras são diferentes. E assim por diante. Faça isso que vai ser muito bacana. Ah, não quero fazer isso. Vocês vão ter, se você colocar aí Fact Size Calculator, vai aparecer uma lista enorme de calculadoras online desses tamanhos de efeito. E tem vários, todos que eu apresentei aqui e muito mais, tá bom? Então, fique à vontade para saber disso aí também. E o próprio G-Power calcula isso para vocês também, tá bom? Então, dando continuidade aqui, a gente também tem o teste de Pearson, que você vai pegar o valor do R, né, que vai de pequeno, médio e grande, só que quando você vai calcular esse R, você utiliza da estatística T. Sabe quando você utiliza os testes T, que tem a distribuição T? Então, se, por exemplo, você não quiser usar o D de Cohen, você tem mais essa possibilidade. Se você tem ali acesso ao valor da estatística T, você pega esse valor, coloca aqui na fórmula, e também, se você tem acesso aos graus de liberdade, você vem e coloca aqui. Realiza todo esse cálculo aqui e extrai a raiz quadrada. Aí você vai ter esse valor de R. E aí você observa aqui a classificação desses valores. Agora eu vou falar um pouquinho do eta square, que é por exemplo, é muito utilizado quando a gente está envolvendo a ANOVA, né? Aqui no caso eu vou falar da ANOVA One Way e vou mostrar como é que a gente pede esse teste lá no SPSS, que lá no SPSS ele te dá esse eta square. Então, esse eta ao quadrado, ele é dado por essa fórmula aqui, né? Eta ao quadrado é dado pela soma dos quadrados entre grupos e pela soma dos quadrados total. Onde é que a gente acha isso? Lá na tabela da ANOVA. Então, quando você pede uma ANOVA One Way, não sai aquela tabela da ANOVA? Pois é, a gente pega esses valores aí e coloca na fórmula. Eu vou mostrar aqui um exemplo, só para vocês terem uma noção. A gente pode pedir por algumas vias, essa aqui é a via mais simples, tá? Vamos fingir que você tem 3 grupos aí, você quer comparar a força muscular entre corredores, nadadores e treinadores de musculação. A gente sabe que o pessoal da musculação vai ser mais forte, mas vamos fingir que essa pesquisa não existe, tá? Você vem Analyze, Compare Means, aí você pode vir aqui por Means. Poderia pedir por aqui também? Poderia, tá? Então, vamos aqui por Means. Abre essa janela, você vai pegar a variável dependente, ou seja, a variável que você mediu, no caso, por exemplo, força muscular, você passa para cá. E a variável de grupo, você vai passar para o Independent List. Depois você vai clicar em Options e vai abrir essa janela.
Aqui já vai estar as descritivas que você vai pedir, né? Média, enfim, desvio padrão. E aqui deixa marcado a nova table and eta. Então, aqui você vai estar pedindo o seu tamanho de efeito da nova. Você clicar em continue, vai voltar para essa janelinha e você vem e clica no OK. Chegou aqui, vai abrir o seu output. Então, aqui você tem o N, né, total. Aqui você vai ter a tabela dos grupos, né, grupo 1, 2 e 3, tá? Cada um com o seu nome aí da classificação, as suas médias. E aqui o N, tá bom? Logo em seguida, a gente tem os desvios padrão. Aqui embaixo a gente tem a tabela da nova, onde a gente tem o valor de F e a sua significância. Então, aqui a gente observa que ao menos uma diferença aconteceu entre os grupos. Você não sabe se é do grupo 1 com o grupo 2, do 1 com 3 ou do 2 com 3. Você sabe que teve a diferença e lá para frente você vai aplicar outros testes que chamam post-hoc para saber aonde essa diferença aconteceu. Até aí tudo bem. Agora, o tamanho do efeito que a gente está pedindo aqui não é dessas comparações aos pares, entre 1 e 2, entre 1 e 3. A gente está pedindo essas comparações, a gente está pedindo esse tamanho de efeito para a ANOVA no contexto geral. E aí, logo em seguida, já que você pediu o eta square, a gente tem aqui o eta sem estar elevado ao quadrado e aqui o eta elevado ao quadrado. Então, a gente pega esse valor aqui, ó, de 0,281. Qual que é a classificação desta ANOVA? Vamos dar continuidade na nossa aula e vou só revisar aqui para vocês o que é o erro tipo 1 e o que é o erro tipo 2 e o porquê que é importante a gente saber disso, né? Às vezes você pega e só coloca ali o valor do P, apresenta ali as suas médias, seus desvios padrão, ou né, sua mediana, seu intervalo interquartílico, e não traz mais informações sobre isso aí, né? E aí eu venho falar do erro tipo 1 e do erro tipo 2, por isso que a gente está precisando falar disso, para entender do porquê que a gente vai usar o tamanho de efeito e poder. Então, o que é o erro tipo 1? É o erro ao rejeitar a hipótese nula, quando na realidade ela é verdadeira. Então, quando você rejeita a hipótese nula e ela é verdadeira, você tem um erro tipo 1. E isso aí é dado pelo nível de significância. Por isso que a gente não pode ficar assim, escravo ao valor do P. Tá? Porque a gente tem ali um nível de significância determinado, que é de 5%. O que é esse 5%? É de 5% atribuído ao erro, atribuído ao acaso. Então, a gente vai ter uma noção se isso é estatisticamente significante, se o p-valor for menor do que esse 5%. Menor ou igual, né? Porque tem gente que adota ele sendo menor ou igual. Então, se o meu p-valor for menor do que 0,05, então você fica feliz, ó, houve uma diferença estatisticamente significativa. Vamos supor que o seu P tenha dado 0,02, tá? Então, ou seja, ao invés de você ter 5% desses resultados atribuídos ao erro, agora você só tem 2%. Então, ou seja, você tem uma probabilidade menor ainda de que esse resultado da sua pesquisa tenha ocorrido ao acaso. Só que isso pode acontecer, né? Então, às vezes, e eu vou mostrar um exemplo aqui para você, que isso pode acontecer. Agora, o que é o erro tipo 2? É aceitar a hipótese nula quando na realidade ela é falsa. Ó, aqui é quando a gente rejeita e ela é verdadeira, e aqui é quando a gente aceita e ela é falsa. Nossa, então eu estou aceitando que não houve, né, diferença entre um grupo e outro, quando na verdade essa diferença aconteceu. Às vezes você olhou ali o efeito, por exemplo, na força muscular de um grupo que você ofertou ali uma intervenção, você viu que ele melhorou, só que a gente tinha uma amostra pequena ali, né, e a média dispersou tanto, que a gente teve uma média, por exemplo, de força, né? A média pré com a média pós, tá? A média pós, ela foi bem maior. Aí você fala, poxa, o que aconteceu que não deu diferença estatisticamente significativa, né? Então, isso aí pode estar relacionado com o seu tamanho amostral, fora outros erros metodológicos que podem ter acontecido aí, que depois lá, você senta com o orientador e né, faz aquela, vamos ver aqui, vamos fazer uma discussão do que aconteceu, né? Então, o erro tipo 2 pode acontecer também. Esse daqui já é designado por beta. Beta é o percentual de erro permitido ali, que você está permitindo acontecer. O comum é que você permita que aconteça até 20% desse erro. E aí você teria o poder, né? O poder é o que a gente vai comentar daqui a pouquinho, que é é medido pelo 1 menos o beta, que o beta é o erro, tá? E aí eu vou falar com mais detalhes mais para frente aqui para vocês. Só para vocês terem a noção, para poder memorizar melhor, o que é o erro tipo 1 e o que é o erro tipo 2, talvez essa figura, se você memorizar ela,
vai facilitar para você sempre lembrar do que é o erro tipo 1 e o erro tipo 2. Erro tipo 1 é falso positivo. Erro tipo 2, falso negativo, tá? Eu estou observando aqui que o homem, né, na sua biologia, o homem biológico, né, ele não engravida, mas aqui o doutor está falando, você está grávida. Você está dando um falso positivo ali, né? Você está falando que houve diferença estatisticamente significativa, quando na verdade não teve, tá? O que é o real aqui? O homem não engravida, beleza? Aqui, a mulher está grávida, já está praticamente ali, sei lá, entrando em trabalho de parto. Vamos fingir que ela está no trabalho de parto, está em dilatação, né? A cabeça do neném já está coroando, ele já está botando o bracinho para fora, falando, oi, mundo. Só que aí a médica pega e nega. Fala assim, você não está grávida. Então, você está fazendo falso negativo, tá? Você está falando assim, ó, não houve efeito nessa pesquisa, que não houve efeito estatisticamente significante. Quando, na verdade, houve. Então, esse aqui é o erro tipo 2. Só para vocês lembrarem um pouquinho disso aí. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Eu tenho um exemplo de uma variável de desfecho que é força muscular e eu vou comparar com dois grupos. O grupo fisioterapia e o grupo controle. Quando a gente olha para a média, 32 para o grupo fisioterapia e 33 para o grupo controle, parece que não tem diferença. A gente olha assim, é uma coisa muito pouca, né? Então, a gente tem a hipótese nula aqui, que seria a média do grupo de fisioterapia igual à média do grupo controle. Aí, quando a gente vai calcular o P, gente, isso aqui são dados inventados, são suposições, ok? É bom lembrar disso. São suposições, são dados inventados. Aí, vamos supor aqui que o P-valor tenha dado 0,47. Você fica feliz porque foi menor que 0,05. Então, você pega e rejeita nessa hipótese nula aqui. E você fala assim, ei, o grupo fisioterapia se difere estatisticamente do grupo controle. Olha aqui meu P-valor. Você fica ali, né? Comemorando, achando que está tudo bem. Aí, quando você vai calcular, lembrando, são dados fictícios, você vai calcular o efeito, aí vamos supor que tenha dado isso aqui, ó, menos 0,14. Aí você, opa, vamos lá, vamos colocar isso aqui, vamos classificar. Ele está insignificante. Então, olha aí que interessante. Uma significância estatística, ou seja, você rejeita a hipótese nula, quando na verdade ela é verdadeira, ó, nem teve efeito prático. Então, a partir dessas coisas, a gente vai ter os insights. Por isso que é importante você colocar não somente o valor de P, como também o tamanho do efeito. Isso aí vai trazendo mais informações se houve ou não erro tipo 1 e erro tipo 2. Isso aí pode estar relacionado com muita coisa, tá? Além do nível de significância, pode estar relacionado com a própria coleta, pode estar relacionado com algum erro metodológico, às vezes os próprios atributos ali da sua amostra, que talvez você não tenha fechado direito. Enfim, dá para sentar e discutir um monte de coisa aí, mas alguma coisa aconteceu. Um outro exemplo aqui, em relação a isso, né? Quando a gente tem uma amostra muito grande, depois dá uma olhadinha nesse estudo, esse estudo é bem interessante, ele pega, faz uma coleta de posts em mídias sociais, e olha quantos posts ele coletou, mais de 3 milhões, gente. Então, assim, isso é muito grande. Quanto maior a sua amostra, mais sensível vai ser o seu p-valor. Então, vai ser mais fácil encontrar significâncias desse p-valor, tá? E aí, ele estava analisando essas questões da escala emocional, e só para vocês terem noção, nós temos aqui um gráfico de barras, de cor escura o grupo controle, de cor clara o grupo experimental. Aqui no eixo Y a gente tem uma escala de palavras positivas, né, em percentual. E aí nós temos aqui duas categorias, né, de palavras de negatividade e palavras de positividade. Quando a gente olha aqui, nossa, o grupo experimental aqui da negatividade está maior comparado com o grupo controle. Olha, da positividade, o grupo controle que está maior do que o do grupo experimental. Você fala, nossa, que legal, olha só, dá para ver pela altura das caixas. Quando a gente observa aí, né, comparando um com o outro, analisando aqui, né, pela barrinha de erro, vamos olhar essa escala, gente. Olha aqui, eu nem sei quanto que seria esse valor tão quebrado assim, ó, de 5,2, vamos lá, 5,27 no grupo e aqui 5,31. Isso é uma escala muito pequena, mas por ser um tamanho amostral enorme, isso pode ter trazido essa sensibilidade no valor de P. E vai acontecer a mesma coisa para cá, ó, de 5,12 para 5,27 aqui. É uma escala pequena, é uma medida muito pequena, mas apareceu essa diferença estatisticamente significativa porque você aumentou muito a sua amostra, né? Então, ou seja, uma amostra enorme, muito grande, aí você está vendo questão de milhões, vem trazendo essa sensibilidade do valor de P. Muito bem. Vamos agora para o segundo exemplo, né?
Eu tenho uma variável de desfecho aqui, que é a amplitude de movimento. Vamos pensar aqui como se fosse onda. E aqui ela está medindo em graus. Então, a gente tem o grupo 1 e a gente tem o grupo 2. O grupo 1 está com 15 graus, o grupo 2 está com 35. Aí você olha pela média, você fala, nossa, tá maior, né? O grupo 2 está com mais graus ali. A média de grau é maior do que o grupo 1. Então, se a gente analisar aqui a hipótese nula, né? Então, a média do grupo 1 é a média do grupo 2. Só que quando calcula o valor de P, deu 0,059. Puxa, né? Meio que bateu um pouco ali na trave. Mas, enfim, foi maior do que 0,05. Você vai fazer o quê? Aceitar a hipótese nula. Você está aceitando que não tem diferença entre esses grupos, né? Aí você calcula o tamanho do efeito deu menos 1,26. Menos 1,26, hein, gente? Olha lá para a tabelinha da classificação, quanto que dá. Menos 1,26 é um tamanho de efeito grande. Lembrando, são posições, dados inventados, ok? Tenha dado aqui um efeito grande. Aí você fala, meu Deus, o que está acontecendo? O que você está fazendo aqui, né? Você está aceitando a hipótese nula, quando na verdade ela é falsa. Olha o tamanho do efeito. Então aqui, por exemplo, você já está identificando o erro tipo 2. Aí o erro tipo 2 está muito relacionado também com o tamanho da amostra. Quando a sua amostra está pequena demais e muito dispersa, pequeno demais já vai ser um fator complicador. Muito dispersa, piora um pouco mais essa situação. Então, por isso que é importante a gente lembrar do uso desse tamanho do efeito. E agora eu vou falar do poder, né, do power. Bom, o que é o poder? É a probabilidade de rejeitar corretamente essa hipótese nula. Se rejeitou a hipótese nula, você está com aquela certeza de que você rejeitou de forma correta e você está dizendo ali com aquele grande percentual de certeza que aquele efeito aconteceu por conta daquilo que você propôs na sua pesquisa, né? Daquela intervenção, ou do que porque a variável sexo ali está explicando. Ó, homens são mais fortes do que mulheres. Eu estou com 90% de certeza de dizer que é isso mesmo, essa justificativa aí. E como que a gente calcula esse poder? 1 menos o beta. O que é beta? Beta é o erro permitido, que é aproximadamente 20%. Só que você não vai escrever 20 aí, né? Como a gente precisa transformar. 1 seria o 100%, né? Então, no caso, 20%, a gente transforma aí para 0,2. Então, vai ser 1 menos 0,2, que vai dar 0,8, que multiplicado por 100 vai dar 80%. Então, o mínimo aceitável aqui é 80. Então, você vai utilizar o poder também para calcular o seu tamanho amostral. Tudo bem? Tranquilos e tranquilas, entenderam por que é legal a gente entender tamanho de efeito e poder, e principalmente porque a gente usa eles para calcular o tamanho amostral? Sim, entendemos. Então, vamos passar para a próxima. Quero mostrar aqui para vocês que quanto maior a amostra, maior o poder. Mais uma vez, em dados fictícios aqui, ó, aqui um N de 20, nós temos aqui a curva de vermelhinha aqui que vocês estão vendo, é o valor do alfa, tá? E a gente tem a curva aqui de cor azul que está simbolizando o beta, né? O poder todo aqui e aqui o beta. Quando você vê aqui esse tamanho da faixa escura aqui do beta, tá te dando um poder muito pequeno. O erro tá grande e o poder tá pequeno. Vamos aumentar a amostra. Um N de 60, a gente já está vendo que essas curvas estão se distanciando. O importante é que pelo menos as caudas ali se encostem. Aqui, quando a gente aumenta a amostra para 200, ó, vai dar tudo certo. Então, isso aqui é extremamente importante. É claro que, ai, professor, então eu vou ter que pegar uma amostra de 200. Não, gente, isso aqui são dados fictícios, mas que demonstram que essa importância de quanto maior a amostra, maior o poder. Chegou a hora da gente falar do cálculo amostral. E lembrando, tá? Gente, quando você vai fazer cálculo amostral, faça antes de executar a pesquisa. Faça antes de você submeter esse projeto para o comitê de ética. Porque você tem que fazer antes do estudo. Lá no GPAL, a gente tem 3 formas de calcular a amostra, tá? A priori, a post-hoc e a critério. A priori antes do estudo, post-hoc depois da coleta e critério quando você tem um N muito grande. O que a gente vai fechar aqui hoje? A priori, é claro, é isso que vocês precisam por enquanto, a priori. O resto, depois vocês aprendem aí ao longo da vida acadêmica de vocês. Tá? E, é claro, fazer sempre antes da coleta, tem que fazer com a variável de desfecho, levando em consideração. Por que é isso, professora? Você vai precisar de, quando você monta seu projeto, você não usa uma literatura vasta? Você não faz esse background da literatura? Quais são os seus estudos de referência com a sua variável de desfecho? Quais são? Ou qual é o principal? Você vai pegar aquele principal e utilizar.
Isso é extremamente importante, utilizar como referência, porque a gente vai precisar, de repente, do tamanho de efeito desse estudo que você está utilizando de referência para calcular a sua amostra. Então, o tamanho de efeito tem que ser baseado na literatura. Então, quando você escolhe do nada assim, esse tamanho do efeito, eu decidi que seja isso. Mas por que você decidiu? Então, a revista ou a banca, né, vai perguntar, de onde você tirou esse tamanho de efeito? Você precisa falar o porquê. Tenha certeza de que teste estatístico você vai se tratar, tá bom? Leve em consideração a mortalidade amostral, então aumente a sua amostra. O percentual desse aumento vai depender muito da sua pesquisa. Dá uma lida aí sobre cálculo amostral dos estudos próximos aos seus. Se eles aumentaram quanto? 5%, 10%, 15%? Então, por exemplo, os estudos intervencionais geralmente têm uma mortalidade amostral maior, porque você tem ali o pré e o pós. Então, tem gente que para ali no meio da intervenção, né? Tem gente que desiste, não gostei da intervenção, vou embora. Você perde ali algumas pessoas e você precisa levar isso em consideração para poder não fugir do seu cálculo amostral. Então, essa é a interface aí do GPower, bem simples, bem intuitiva, tá? A gente tem duas abas aqui, inclusive os testes podem ser feitos por essas outras aqui, só que, é claro, se a gente tem isso aqui, por que a gente não vai usar, né? E aí, gente, a gente tem duas coisas aqui para começar. Família de testes, onde você escolhe ali se vai ser da distribuição T, da distribuição F, que é das ANOVAs, né? Se é da distribuição do Q quadrado. Depois que você colocou na família de testes, você vai agora escolher qual é o seu teste estatístico. Então, daquela família, quais testes nós temos aqui? Esses. Qual é o teste que você vai usar? Esse. Então, vai lá, puf, e escolhe. Aqui é outro lugar que você precisa só conferir se está a priori, o que você vai fazer, o tipo de teste a priori. Então, verifica se não está posto hoc, a critério, deixa aí no a priori. E é aqui onde você vai fazer as manipulações. Esse tail aqui é relacionado se você fazer um teste bicaudal ou unicaudal. Eu vou fazer os testes aqui de forma bicaudal, tá bom? Mas se você entende de teste unicaudal e quer utilizar, utiliza. Hoje aqui a gente tem que partir do simples para o complexo. Aqui é o tamanho de efeito que você está se baseando numa literatura. Depois você vai ter nível de significância, que é de 0,05, que é o 5%, né? E aqui esse power, qual é o power que você está pedindo aqui? É 95%? É 80%? Eu vou colocar todos aqui 80%. Outras coisas vão aparecendo aqui dependendo do tipo de teste. E quando você vê esse botão aqui escrito determine, quando você clicar, vai abrir uma janelinha aqui do lado, onde você pode colocar informações do seu artigo, já que ele não tem o tamanho de efeito calculado ali, você pode calcular esse tamanho de efeito no artigo, nessa janelinha que vai abrir, e transfere para cá. E aí depois, quando você clicar em Calculate, do lado direito aqui, onde estiver aparecendo essas interrogações, é o lugar onde vai aparecer vários valores. O valor que você quer mais saber é o quê? É o Total Sample Size. Você está doido para saber aqui quanto que vai ser de pessoas ali ou de ratinhos que vai entrar na minha amostra. É claro que aqui também vai modificar dependendo do teste, tá bom? E aí é o que a gente vai verificar agora. Mas vamos, primeiro exemplo aqui. Comparação entre grupos. Dois grupos. Aqui, ó, você vai comparar a média da massa corporal entre homens e mulheres. Qual que é a minha variável independente? Sexo, homem, mulher. Qual que é a minha variável de desfecho? A minha variável dependente? Massa corporal. Qual é o teste estatístico? Certeza que você vai usar? Teste T independente. Nível de significância? 5%. Tamanho do efeito? Você que vai me dizer. Poder? Estamos brincando aqui, que seja de 80%. Então, eu tenho aqui o meu GPower aberto. Vou passar aqui para cá, para vocês verem. Primeira coisa, colocar aqui, ó, na família do teste T. Segunda coisa, escolher o seu teste. Aqui, ó. Dois grupos independentes, ó. Between two independent means, two groups. Pronto. Verifica se está a priori. Está a priori. E, como eu falei para vocês, nós temos aqui a cauda. Eu quero um teste bicaudal. Quando você arrasta o botão aqui para o tamanho de efeito, aparece, né, a classificação. E nós temos aqui a probabilidade ao erro, né, que é o alfa de 5%, está correto? Aqui eu falei para vocês que hoje eu vou fazer só com o poder de 80%. Aqui você não precisa mudar nada. E se você não tem aqui o tamanho de efeito, você pode clicar em determine. E se você observar, abriu a janelinha aqui. Vai lá no artigo, coloca aqui a média do grupo 1, a média do grupo 2, o desvio padrão do grupo 1
o desvio padrão do grupo 2. Vou fingir aqui uma média, deixa eu ver aqui, ó, 5,6 do grupo 1 e vou botar aqui 4 no grupo 2. De desvio padrão, eu vou botar 1,5 no grupo 1 e do grupo 2 eu vou botar 1,9. Então, esse aqui você pegou do artigo e colocou aqui. Você pode clicar no Calculate ou no Calculate and Transfer to the main window. Aqui você só vai ter o seu tamanho de efeito, ó, deu 0,93. Se você clicar aqui em Calculate and Transfer to the main window, você vai transferir esse valor para cá. Olha lá, presta atenção que eu vou clicar aqui, mas agora eu quero que você olhe ali para o Effect Size D. Olha lá, tudo pronto, passou para lá. Ótimo, tá tudo arrumadinho, tudo ajustadinho aqui desse lado. Agora a gente vai clicar aqui no Calculate. Cliquei, olha aí. Quanto que você vai precisar no grupo 1? Sample size grupo 1, sample size grupo 2. 19 para cá. Você vai pegar lá 19 pessoas? Aumenta um pouquinho. Lembra da mortalidade amostral. Uma outra coisa aqui que eu quero mostrar para vocês. Quando você clica aqui nesta aba, Protocol of Power Analysis, ele te dá o relatório do cálculo amostral que você fez. Você copia, tá? Você pode copiar. Estou pronto, selecionei. Clica Ctrl C, vai lá no Word, Ctrl V e manda para o seu orientador. Ó, fiz meu cálculo amostral. Tá? E aí ele vai olhar um monte de coisa aí, vai discutir, vai falar. Tá bom? Ou vamos refazer, vamos repensar. Então, eu fecho aqui, ó, e pronto, tá? Vamos para o próximo exemplo? Olha, eu tenho um grupo e vou fazer uma intervenção. Vamos pegar uma intervenção de um suplemento, tá? Tô pegando mulheres, vou dar um suplemento X e não tem um grupo controle, e daqui 4 semanas eu vou verificar se o percentual de gordura delas diminuiu. Então, mantém aqui na família de teste T. Agora, o que eu preciso? Eu preciso de 2 amostras dependentes. Olha lá. Difference between two dependent means, que é a amostra pareada, né? Então, clicou aqui. Aí, nós temos aqui o bicaudal, nós temos aqui o tamanho do efeito, nós temos aqui a probabilidade ao erro e o poder de 80%. Se você precisa calcular lá do seu artigo, você clica aqui em determine, vai abrir esta janelinha. Aí você vai botar o valor da média pré, o valor da média pós, o desvio padrão do pré, o desvio padrão do pós. Só que ele te dá esse correlation between groups. Se você, por exemplo, está acostumado a mexer com o SPSS, quando você pede esse tipo de teste, ele te dá essa correlação lá. Só que, por exemplo, isso não vai estar disponível lá no artigo do cara, né? No artigo das pessoas. Então, por padrão, o Gpower te dá um 0,5. Mas a gente sabe que essas correlações, num contexto mais geral, elas são mais altas. Então, por exemplo, tem gente que coloca 0,9. Você pode clicar em Calculate, o Calculate Transfer to the main window. Ó, vou clicar já aqui para poder matar 2 coelhos. Agora vamos olhar para cá, ok? Ó, vou clicar, ó, deu 0,27. Vou fechar aqui essa janelinha, vamos ver quanto que vai dar a minha amostra. Eu vou ter que pegar 103 mulheres e fazer a minha intervenção com o suplemento. Ai, professora, é muito. Ok. Então, o que você precisa fazer é modificar aqui o tamanho do efeito. Só que você não pode pegar e modificar a bel prazer. Ó. Quer ver? Eu vou modificar a bel prazer. Vou botar um poder aqui de 0,8. Poder não, desculpa, o tamanho de efeito de 0,8. Baixou? Baixou demais. Ah, agora eu consigo pegar, professora. Agora eu consigo ter 15 pessoas na minha amostra. Não pode fazer isso, tá? Você vai ter problema, ou erro tipo 1, ou erro tipo 2. Então, aqui, com certeza, vai dar erro tipo 2, se você tem uma amostra pequena. Então, toma cuidado. Esteja sempre baseado na literatura, ok? Então, tá falado aí o cálculo amostral para esse exemplo de uma amostra, né? E nós tendo aqui o pré e pós-teste. Agora, a gente quer comparar várias médias. Comparar aqui, ó, a força de preensão palmar entre 5 grupos. Grupo corrida, natação, cango jump, ciclismo e dança. Né? Vamos ver quem é que é mais forte aí na força de preensão palmar. Minha variável independente grupos, força de preensão palmar. Teste estatístico é o quê? ANOVA One Way. Vem aqui, né, no nosso Gpower. Aí, gente, lembra que a ANOVA é utilizada o teste da distribuição F. Cliquei. Pronto, agora eu vou precisar escolher aqui o teste da ANOVA, que é esse daqui, ó. ANOVA Fixed Effects Omnibus One Way. Cliquei aqui. Aí eu preciso determinar o meu tamanho de efeito. Você observa que o tamanho do efeito dele aqui é um F minúsculo, que é o F de Cohen. Quando a gente arrasta aí, a gente tem os valores para mostrar para vocês. Esse daqui, gente, não é o eta ao quadrado. Então, talvez eu não vi esses valores lá. Esse aí é o F, tá? O F de Cohen, tá? Não é o eta ao quadrado. Aqui eu vou diminuir para 80, né? Que eu falei para vocês que hoje eu vou fazer só 80.
Quantos grupos eu tenho? 5. Aqui, ó, é importantíssimo. Precisa falar para o GPAL quantos grupos você tem. Aqui já tem 5 também, então já vou deixar. Professora, eu não tenho aqui o valor do F. Eu tenho lá o artigo com os 5 grupos e tem as médias deles. Então tá, pega esse artigo e clica aqui em determine. Abriu essa janelinha. Olha que bacana. Aqui você vai dizer para o GPAL quantos grupos você tem. Ó. Se for 6, se for 3, 4. No caso aqui, nós temos 5 grupos, tá certo? Aí o que vai acontecer? Você vai colocar as médias dos grupos aqui e se esses grupos tiverem tamanhos iguais, você não precisa ficar perdendo tempo digitando aqui o valor desse grupo, não. Você pode falar aqui, ó, cada grupo aí tinha 20, tá? Então tá aqui, ó, já modifiquei, 20. Mas, enfim, cada grupo aqui vai ter a sua média e vamos supor que tenha tamanhos diferentes. Basta você pegar e digitar aqui, ó, esse aqui tinha 21, esse aqui tinha 15, esse aqui tinha 10, tá? Mas a gente combinou aqui, vamos fingir que é 20. Eu vou digitar umas médias aqui, tá? 5,65, vamos botar aqui 7,9, 6,5, vou botar 6 nesse, vou botar 5 nesse daqui. Então, eu calculo e transfiro para a janela, né? Então, já vou calcular e transferir, ó. Me deu aqui um 0,97. 0,97. Então, lembrando, quando a gente arrasta aqui, ó, 0,97 vai dar um efeito super grande, ó lá. A partir de 0,40 já é grande, né? Então, beleza. Parece que, então, eu vou ter uma amostra que não é tão grande assim, ó. Eu venho aqui, fecho, tá tudo certinho aqui, não preciso fazer mais nada. Agora, eu vou clicar aqui no Calculate, porque eu vou pegar aqui o total da minha amostra, deu 20. Quantos grupos eu tenho? 5. Então, eu vou pegar esse 20 e dividir por 5. Vai dar um N muito pequeno. Aí eu falo o seguinte, parcimônia. Você sabe que N pequeno dá problema. Pô, mas foi baseado no tamanho de efeito daquele fulano. Eu sei, que bom que você tem isso. Mas lembre-se que tamanhos amostrais muito pequenos tendem a dar problemas, tá? Mesmo que você pegue ali o efeito, né, do estudo de referências e fala, olha, eu utilizei esse estudo de referência que me deu um tamanho de efeito alto, que me trouxe ali um total de amostra de 20, mas vamos aumentar por conta, por exemplo, você pode justificar pela teoria do limite central, que, por exemplo, a partir de 30 já tende à normalidade. Então, enfim, precisa ler bastante sobre isso aí. Então, pronto. A nova One Way, matamos a questão. Vamos agora para um outro exemplo. Vamos agora falar de correlação. Então, correlação é quando a gente tem uma variável que se relaciona com a outra. Por exemplo, percentual de gordura e consumo calórico. A gente sabe que quanto maior o consumo calórico, maior o percentual de gordura. Então, a gente tem ali uma relação comprovada. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer o teste. Beleza, então você clica aqui em Exact, Correlation, Bivariate Normal Model. Deixa aqui bicaudal. Aí, o que nós temos aqui? Nós temos esse correlation, essa letra P significa full de Pearson, ou seja, que é o R. O nível de significância, o poder aqui a gente combinou que seria 80, né, de 0,80. Então, o que acontece? Esse RU de Pearson aqui, você pode pegar de algum artigo, então você pode pegar, assim, o valor do R de um artigo e colocar aí, e você não precisa mexer aqui nesse RU da hipótese nula. Então, você vê aqui que a gente tem um RU da hipótese alternativa e um RU da hipótese nula. Mas vou manter zero porque eu estou adotando como hipótese nula que esse RU aí seja zero, tá? E estou adotando aqui como hipótese alternativa que esse RU, ou seja, meu valor de R, seja pelo menos um valor de 0,6. Por quê? Porque eu peguei lá do estudo de referência. Mas pode ser outro valor, é lógico. Mas se eu não tiver, professora, você vem aqui e clica no determine, eu mostro para vocês aqui. Você tem aqui o R ao quadrado, que você pode colocar, né, lá, e botar para calcular aqui. Mas, enfim, esse aqui está mais fácil você pegar pelo valor de R, tá bom? Então, pronto, tudo certinho, eu vou calcular. Você vai precisar aqui de 19 pessoas. Mesma coisa, 19 é um bom número para você? Para correlação, é importante a gente ter mais pessoas. Se você está fazendo o cálculo pelo G-Power e tudo mais, lembra de justificar, tá bom? Vamos para o próximo exemplo. Dando continuidade aqui à nossa aula de cálculo amostral, nós temos esse exemplo da ANOVA de medidas repetidas, onde você tem um grupo e alguns momentos, ou seja, 3 momentos ou mais de coleta. Nesse exemplo, a gente tem um grupo de homens de meia idade, eles são diagnosticados com depressão e vão passar por uma intervenção.
seja medicamentosa ou psicoterápica, enfim. Eles vão fazer uma coleta pré-intervenção, né, um questionário, vão fazer pós-intervenção e vão fazer 2 meses após essa intervenção. Então, a gente tem 3 momentos aí, e a nossa variável independente são os momentos, né, ou seja, são 3 momentos. A variável dependente, ou seja, a variável de desfecho, é esse score da pontuação do questionário, e nós temos como teste estatístico a ANOVA de medidas repetidas. Nível de significância de 5%, o tamanho do efeito é você quem vai determinar com o seu orientador, e vamos ver como é que vai ficar aí, quanto de indivíduos precisa nesse grupo. E vamos colocar aqui, ó, na ANOVA de medidas repetidas, within factors, tá? Então, a gente está colocando aqui no within, porque ele está querendo ver intra-grupo, tá certo? Então, clicou aqui. Agora o que você vai determinar aqui, lembra de corrigir o poder para 80, verificar se está 5%, quantos números de grupo, tá? Aqui, ó, number of groups, você só tem 1, quantas medidas você vai fazer? Eu vou fazer 3, não mexa nessa correlação entre as medidas repetidas, a não ser que você tenha um bom motivo para dizer que é acima de 0,5, tá bom? E não mexa aqui na esfericidade, na correção de esfericidade. Se você não lembra o que é esfericidade, meu amigo, minha amiga, você vai ter que voltar lá no passado, aprender estatística direitinho, para que você não tenha dúvida sobre isso. E vamos lá. Então, como é que a gente poderia calcular esse tamanho de efeito? Você lembra que tem o botãozinho determine, você clica aqui, abre essa janelinha. Você está vendo onde está escrito direct? Pois é, esse direct aqui você já pode colocar o eta ao quadrado se o artigo tiver disponibilizado. Se o artigo não tiver disponibilizado o eta ao quadrado, você pode, inclusive, calcular ele, tá bom? E eu vou mostrar aqui uma forma, utilizando o site também. Nesse site aqui, que eu vou estar colocando o link aí na descrição, a gente tem aqui como calcular esse eta parcial que ele está pedindo. Observe que aqui tem o valor de F, o intervalo de confiança, e os graus de liberdade que tem lá na tabela da ANOVA. Aí a gente reza, né, para que o autor tenha colocado essa tabela da ANOVA, pelo menos os valores no seu estudo. Mas eu vou mostrar de onde que está sendo retirado isso aí. Vou pegar aqui uma planilha do SPSS que eu tenho, tá? E está baseado principalmente nessa situação aí. Então, eu tenho aqui, ó, por exemplo, essa planilha, onde ele tem computo, né, desses scores no momento 1, no momento 2, no momento 3, a depressão. Já realizei aqui uma ANOVA de medidas repetidas e já tem aqui o output para mostrar para vocês, tá bom? Então, observe o seguinte, aqui, nessa tabela aqui da ANOVA, ó, do Tests Within Subject Effect, a gente tem o valor do eta squared, tá? Do partial eta squared. Então, deu 0,641. Vou até anotar aqui, ó, 0,641 de eta square. Quanto que deu o meu F? 121, 121,28. E os graus de liberdade, que a gente vai ter aqui, ó, 2 e 136, tá? Então, aqui, ó, grau de liberdade. Então, lembra desse eta square aqui, ó, 0,641, tá? Isso aqui a gente tem no SPSS, mas vamos supor que o autor só tenha colocado as informações dessa tabela lá no artigo. Agora eu vou voltar lá para o site. Então, vamos lá, quanto que ficou o valor do F? Ó, 121,28. O intervalo de confiança foi de 95%. Os números de grau de liberdade, então a gente tem 2 aqui e 136 no outro, né? 136. Agora, vamos olhar aqui embaixo, que é onde vai dar o resultado, tá? Eu vou clicar aqui em Calculate. Vamos lá, olha aqui o tamanho do eta square, 0,64, que é o que bateu com o eta ao quadrado aqui do resultado. Então, isso aqui é só para vocês verem de onde que está sendo retirado aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Então, voltando lá para o site. E aí, você tem aqui, ó, o F de Cohen. Se o autor não tiver essa informação do eta ao quadrado lá no artigo, mas tem essas informações sobre os valores de F, os graus de liberdade ali, já vai ser interessante. Isso a gente pega, professora, não tem lá na tabela, mas lembra na escrita do resultado? Geralmente ele fala que houve um efeito significativo em relação às medidas, aí bota lá o F, aí entre parênteses tem o grau de liberdade do numerador, do denominador e o valor do F. Lembra disso? Perfeito. Então, você pega esses valores e coloca aqui nesse site, por exemplo, para poder você calcular. Aí, ok. Identificamos essas situações, vamos voltar aqui para o GPaula. Então, eu vou colocar aqui, né, o eta ao quadrado, que foi de 0, aqui no caso é ponto, né, no GPaula, 641, e boto para calcular.
Pronto, me deu um tamanho de efeito aqui de F de 1,33. Eu vou, calculo e transfiro para a janela principal. Tá aqui o valor, foi transferido. Vou fechar a janelinha lateral. E agora, né? Quanto de gente que vai ter nesse grupo? Quando a gente calcula aqui, vai me dar um total de 3. Aí você fala, nossa, que legal, um grupo com 3 pessoas. Cuidado, parcimônia, converse com seu orientador, porque às vezes vocês têm esses tamanhos de efeito enorme aí, e aí, quando você passa para cá, a situação fica um pouco assim complicada, fica tipo fácil demais. Então, toma bastante cuidado com isso. Mas ficou um tamanho de efeito muito alto, e quanto maior o tamanho de efeito, menor a sua amostra. Será que isso aqui vai valer como média 3 pessoas? Não, então converse com seu orientador, orientadora, para verificar o que você pode fazer. Bom, gente, tudo bem? Agora em outro dia, né, gravando aqui o restinho da nossa aula sobre cálculo amostral. Agora a gente vai entrar no assunto ANOVA two-way. O que é isso, né? ANOVA de 2 vias, lembra? Vamos supor, você tem aqui um exemplo, ó, que você quer verificar se existe diferença da pressão arterial sistólica entre homens e mulheres e entre sedentários, ativos e muito ativos. Bom, então, o que a gente tem de variável independente aí? Nós temos duas, então, ou seja, 2 vias, ó. A primeira variável é sexo, ela tem 2 níveis, homens e mulheres. A segunda variável independente é o nível de atividade física. Quantos níveis? 3. Ativo, sedentário e muito ativo, certo? A variável dependente, que é a variável de desfecho, é a sua pressão arterial sistólica. Uma variável só, tá certo? E nós temos aqui, então, de teste estatístico, certeza, lembra? A ANOVA two-way, nível de significância 5%, tamanho de efeito você vai determinar aí com o seu orientador, né, ou sua orientadora, e vamos manter aqui um poder de 80%. Como é que a gente faz? Lembrando, colocar na família do F-testes. Nesse daqui, você vai em ANOVA, Fixed Effects, Special, Main Effects and Interactions, que aí você vai fazer a comparação entre homens e mulheres, entre níveis de atividade física e a interação deles, certo? Então, você clica aqui. Bom, aí presta bem atenção que aqui a gente tem um detalhe importante, tá? O tamanho do efeito, lembra, você pode calcular clicando em Determine e aí você coloca o eta square aqui. Se você não sabe calcular esse eta square, por exemplo, se o artigo que você tem de diferença não tem o eta square, mas tem o valor, né, do F e os graus de liberdade, você pode calcular isso lá no site que eu te passei. Lá, inclusive, já dá o valor de F, você não precisa nem clicar aqui em Determine, já pega o valor de F e cola aqui, tá? Eu vou colocar aqui um tamanho de eta ao quadrado de 0,06, ou seja, como se fosse um tamanho de efeito médio, tá? Pronto, coloquei. Quando a gente calcula aqui, vai me dar esse poder, esse tamanho de efeito, né? Eu já transferi para cá. O que eu vou modificar aqui vai ser o poder para 80. Aí agora presta atenção nesse numerador aqui, esse DF, né? O que é o DF? Degrees of Freedom, que é o grau de liberdade. Como é que a gente calcula isso? Presta bem atenção. A regra seria o seguinte, a gente vai calcular um grau de liberdade para uma via, calcular o grau de liberdade para outra via e o grau de liberdade para essa interação. Como é que a gente calcula? Para a via do sexo, que a gente tem 2. Então, a regra seria quantidade de níveis menos 1. Quantos níveis nós temos? 2. 2 menos 1, 1. Beleza. Para sexo, ok. Para nível de atividade física, quantos níveis nós temos? 3. Então, vai ser 3 menos 1. Dá 2. Muito bem. E agora, o grau de liberdade da interação vai ser a multiplicação desse grau de liberdade do sexo com o grau de liberdade no nível de atividade física. Quanto que dá de grau de liberdade? 2. Então, vamos lá. Vou colocar aqui 2 graus de liberdade, que é da interação que eu estou querendo. Quantos números de grupos nós temos? Bom, o que vai acontecer? Nós temos que lembrar que dentro do grupo de sexo, nós vamos ter 3 grupos. O grupo de ativos, sedentários e muito ativos. Então, para os homens, a gente precisa de 3 grupos. Ativos, sedentários e muito ativos. Para as mulheres também. Então, quantos grupos nós teremos aí? Faz a conta. 6 grupos. Muito bem, nós temos 6 grupos, porque nós temos 2 grupos de sexo multiplicado por 3 níveis de atividade física. 6, tá? Então, vamos colocar aqui, número de grupos 6. Parece estranho, né? Mas é isso mesmo, porque realmente, quando a gente vai mexer com essas interações, a gente tem esse tanto de grupo aí. Tudo montado, tudo é conferido. Vou fechar essa janelinha aqui para poder vocês ficarem mais tranquilos. E clico em Calculate. Então, vai me dar aqui um total de 155 pessoas. São 155 pessoas dividido por
6 grupos, né? 155 dividido por 6 grupos vai dar 25,83. Eu mesmo já aumentaria isso aí para 30 por grupo, tá? Mas isso aí, lembra, sentar com o seu orientador, ver o que está acontecendo nos seus artigos da sua revisão bibliográfica, o que eles dizem em relação a isso, se eles aumentaram 5%, se eles aumentaram 10% da amostra, se eles aumentaram 15%, 20%, enfim. Tenta entrar num comum acordo aí com o seu orientador. Agora a gente vai para um outro exemplo, que é a ANOVA Two-Way de medidas repetidas, tá? A ANOVA Two-Way de medidas repetidas é uma ANOVA de 2 vias, só que agora a gente tem uma medida repetida. Então, se a gente tem um pré e um pós, mas pode ser pré, pós, follow-up, momento 1, momento 2, momento 3, enfim, são aquelas onde a gente tem 3 mensurações ou mais, certo? Em cada grupo aí. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês, ó, verificar se existe diferença da pressão arterial sistólica em homens de meia idade antes e após a ingestão de café, e comparar com o grupo. Então, vamos verificar se existe diferença da pressão arterial sistólica em homens de meia idade antes e após a ingestão de café e comparar com o grupo controle. Então, variável independente, né, as minhas variáveis independentes, grupo, então a gente tem 2 grupos, e tempo, nós temos aqui, ó, 2 também, tá? Então, a variável de desfecho é a pressão arterial sistólica e nós vamos utilizar este teste, né, a ANOVA Two-Way de medidas repetidas. O que acontece? A gente vai manter aqui, né, só a família de F-testes, tá? O que a gente vai mudar é aqui, ó, que é a ANOVA de medidas repetidas, e eu quero que vocês observem que eu estou colocando no Repeated Measures within between subjects, porque eu quero verificar a diferença intragrupo, ou seja, entre pré e pós-teste, né, em cada grupo ali, e a diferença entre grupos, tanto no pré quanto no pós. Então, eu quero tudo, né? Colocou aqui, beleza. Como é que a gente faz para calcular aqui o tamanho do efeito? Lembra, muito bem, é só você colocar aqui, clicar no direct, colocar um eta square. Vou manter esse daí de tamanho de efeito médio, mas se você tem ali os dados do F, né, da ANOVA, do artigo de referência, calcula o eta square, traz para cá, pronto, fica tudo bem, você já sabe ali. Esse calcula ali, transfere para janela, tá bom? Aqui, o que vai acontecer? Número de grupos nós temos 2, número de medidas nós temos 2. Aqui você não precisa mexer na questão da correlação entre as mensurações repetidas, a não ser que você tenha um motivo muito forte para dizer que a correlação vai ser muito maior. De repente você tinha ali um estudo que mostrou essa correlação, que quase ninguém põe nos estudos, tá? Então, por padrão, ele mantém 0,5, a não ser que você tenha motivos para acreditar que seja mais alta essa correlação. E essa daqui da esfericidade, a correção de esfericidade, você também não mexe, porque a gente está pressupondo que existe a esfericidade. Se você não sabe o que é esfericidade, aí eu peço que você dê pausa nesse vídeo, vai lá na aula sobre ANOVAs para poder você relembrar, tá bom? Então, pronto, tudo conferido, vamos olhar aqui quanto que nós vamos ter nesta amostra. Calculando, nós vamos ter aqui, então, 34 indivíduos. 34 indivíduos dividido para 2 grupos. Agora lembra, aumenta um pouquinho, porque você tem ali uma intervenção, então capaz que tenha mortalidade amostral, então se precavendo. Então, beleza, terminamos aqui a ANOVA Two-Way de medidas repetidas. E se for Three-Way? Beleza, é só você ir colocando aqui o número de grupos, o número de medidas, enfim, você vai colocando aí o que precisar, tá? Muito bem, então agora a gente vai partir para um próximo exemplo, que vai ser a MANOVA. Eita, MANOVA, vamos lá. Vou falar porque no mestrado, né, e no doutorado, geralmente, muitas pesquisas são conduzidas da seguinte maneira: eles têm 2 ou mais grupos, e 2 ou mais momentos, e várias variáveis dependentes, ou seja, várias variáveis de desfecho. Muito bem. Lembre-se do seguinte, se você tem 2 ou mais variáveis dependentes, ou seja, variáveis de desfecho, então você não vai fazer uma ANOVA para cada variável de desfecho. Você usa uma MANOVA, que é uma ANOVA multivariada. Então, nós vamos fazer aqui o cálculo desta ANOVA, né, multivariada, que a gente vai chamar de MANOVA. E por que eu já estou colocando aqui no Two-Way de medidas repetidas? Por conta do perfil da turma da pós-graduação, certo? Aí aqui eu acrescentei, né, mais informações. Eu quero verificar se existe a diferença da pressão arterial sistólica, frequência cardíaca e variabilidade dessa frequência cardíaca em homens de meia idade, antes e após a ingestão de café, e comparar com o grupo controle. Então, o grupo controle vai passar pela mesma testagem, só que sem o café, tá bom?
Então, como variável independente, nós temos a grupo, né? O grupo, ou seja, com 2 níveis. Então, nós temos as pessoas que vão tomar café e o controle. E nós temos a segunda variável, né? A segunda via, que é tempo, que é antes e após 30 minutos. A minha variável dependente vai ser a pressão arterial sistólica, frequência cardíaca e a minha variabilidade da frequência cardíaca, tá bom? Teste estatístico, uma nova two-way de medidas repetidas. Bom, então a gente vai clicar aqui numa nova repeated measure within between interaction, porque eu quero ver tanto entre grupos quanto intergrupos. Cliquei, beleza. Vamos lá, mantendo o poder de 80, nível de significância de 5%, número de grupos aqui eu vou colocar 2, e o número de medidas aqui eu vou colocar 2, tá certo? Bom, como é que eu vou saber que esse F aqui? O que de acho é esse FV? O V é do traço de Pillai. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Quando você clica em determine, né? Aí abriu essa janelinha lateral, aqui você pode colocar o valor do traço de Pillai e o grupo, né? E as suas medidas. Então, aqui no nosso caso, a gente tem 2 grupos e 2 medidas, tá? E esse traço de Pillai aqui é o quê? Eu tenho aqui um cálculo do SPSS, que quando você faz a manova lá, você tem aqui para a variável dependente, né, para a variável independente, tempo, por exemplo, ele vai te dar o traço de Pillai, Wilks Lambda, Hotelling Trace, Roy's Largest Root, que é a raiz do Roy's. Só que é o seguinte, qual que é o valor mais utilizado aqui, quando está tudo certinho? É o Pillai's Trace, tá? Que é o Pillai's V, que eles chamam lá, e por isso que você está vendo ali um FV. Ele te dá aqui um valor de F. É claro que o eta square, o SPSS te dá isso aí, então, se você quer converter isso para o valor de F, leva lá para o site que você vai ter essa noção, tá? Mas, como lá no G-Power, vocês vão ver lá, não tem condição da gente colocar o eta square, a gente tem condição de colocar o valor do traço de Pillai, então eu vou colocar aqui, se vocês observarem, ele tem um valor de F e ele tem esse valor aqui, ó. Então, eu vou colocar esse valor de 0,452, tá? E o F dele está me dando aqui 35,42. Beleza, então vamos lá. Vou pegar só o valor do traço de Pillai. Aí, voltando aqui, vou colocar aqui o valor do traço de Pillai, que vai dar 0,452. E aí eu calculo. Olha aqui quanto que vai dar o meu F. O SF vai dar mega alto, tá? Vai ficar uma amostra muito pequena. Mas vamos lá. Calculei, coloquei para cá, 2 grupos, 2 medidas, vai me dar aqui um total da amostra de 12. Então, eu teria que pegar esse 12 e dividir por o número de grupos, tá? Eu aumentaria essa amostra aqui para 20, pelo menos ficaria 10 em cada grupo, ok? E ainda assim, com mais medo ainda, eu aumentaria isso muito mais, tá? Mas, isso aí, lembrando, vocês vão ter que decidir entre vocês que tipo de tamanho de efeito vocês vão querer, lembrando da parcimônia em relação ao tamanho de grupo, verificar se essas amostras não vão dispersar bastante, porque se for, procura trazer isso, justificar isso na literatura, tá? Então, é assim que você faz uma manova two-way de medidas repetidas. Vamos agora passar para o próximo exemplo. Agora eu vou falar da regressão, tá? Quando você tem o objetivo de prever uma variável quantitativa, né, uma variável dependente quantitativa, e tem várias variáveis independentes, aí você está falando da regressão múltipla, tá? Por que eu já estou partindo para múltipla? Porque mestrado e doutorado, geralmente, vocês já estão fazendo uma regressão linear múltipla. Ah, mas eu quero fazer uma simples. Ok, eu mostro aqui como é que faz uma simples, mas o foco aqui vai ser para regressão linear múltipla. Então, eu estou querendo predizer aqui a adiposidade central, né, ou seja, da barriga, por meio de uma perimetria, né, ou seja, pega uma fita métrica e verifica lá o tamanho da barriga, pelo tempo sentado em horas, né, pela semana, o sexo, né, se é homem ou mulher, a gente sabe que homem tem mais tendência a acumular essa adiposidade central, e nível de atividade física, tá bom? Então, vamos lá. Quantas variáveis independentes eu tenho? 1, 2, 3. Então, eu vou utilizar de uma regressão linear múltipla. Qual é a minha variável dependente? A adiposidade central, uma variável quantitativa. Então, vamos usar a regressão linear múltipla. Vamos lá. Onde que nós precisamos ir para fazer a regressão linear múltipla? Você vai na família do testes, F, e você clica aqui, ó, Linear Regression Model R square, Deviation from Zero. Você vai manter aqui, tá certo? Clica aqui. E aí, o que vai acontecer? Nós temos aqui um efeito F ao quadrado, nós temos aqui a probabilidade de 5%, 80% aqui, e quantos preditores nós temos? 1, 2, 3.
você coloca aqui o número de preditores, então nós já temos aqui o tamanho do f ao quadrado aqui, você clicar em determine, o que que a gente vai ter aqui? A gente tem duas situações. Vocês podem pegar pelos coeficientes de correlação, então você pode colocar aqui o valor do r ao quadrado de um artigo que você tem, ou você pode fazer específico dessas correlações, tá bom? Então, o que seria isso? Vamos supor que lá no artigo tem uma matriz de correlação lá das variáveis independentes com a variável dependente. Você pode clicar aqui em Specify Matrix e colocar o valor dessas correlações de uma variável independente com a variável dependente, tá? Então, nesse exemplo aqui, nós temos os preditores, né, o P1, P2 e P3, e as suas correlações com a variável dependente, que no caso aqui é a adiposidade central, esse Y aqui é da variável dependente, tá? Então, por exemplo, ó, P1, tempo sentado, por exemplo, sexo, é o P2, e o 3 é o NAF. Aí eu tô colocando aqui, supondo que seria isso, tá? Uma correlação de 0,35, 0,24, 0,3. E se tiver correlação negativa, primeiro, coloca aí, então, o sinal, tá bom? Isso é extremamente importante. Se você tiver essas informações aqui, tá? Se você precisar modificar aqui o número de preditores, você coloca, no caso a gente tem 3, e você calcula aqui, ó, calcular o R ao quadrado. Senhora, mas você não tá falando a letra R, por que tá P? Porque essa é a letra grega Rho de Pearson, tá bom? Gera um pouco de confusão, o pessoal não fala Rho, aproveita para falar R, porque a gente pode falar Rho de esperma, que é outra correlação, só que vamos manter aqui R ao quadrado, tá bom? Entende isso aqui como R ao quadrado, então você calcula. Aí, ó, deu 0,27, tá? E aí, o que você faz? Você aceita os valores. Aceitou, e aí você vem aqui e calcula. Olha aí, ó, quanto que deu o meu R, o meu F ao quadrado, né? Esse tamanho de F ao quadrado. Então, você faz, calcula. Calculou, transferiu 0,37, tá? E aí, nós temos aqui o número de 3 preditores, poder de 80, 5%, e esse tamanho de efeito aqui. Vamos ver quanto que vai ser o total da minha amostra. 34. 34, então aí você aumenta, né, um pouquinho, e vamos lá, 34. De acordo com o Endfield, o artigo do Green, que é bem clássico assim mesmo, a gente teria que ter ali, em média, 15 pessoas, 10 a 15 pessoas por variável independente. Então, nós temos aí, eu vou ser conservador e vou botar 15. 15 vezes 3 me dá 45 pessoas. Tá? E se tratando de regressão, principalmente quando a gente tem variáveis, principalmente categóricas ali no meio das variáveis independentes, é importante a gente ter essa parcimônia aí, né? Essa coerência aí, e você principalmente se basear nesses artigos que você leu. Então, os artigos de regressão a gente sabe que tem amostras com um número maior. Então, esse tamanho de efeito aqui, ele ficou um pouco alto. Então, você se lembra, né? Quando a gente tem ali um tamanho de efeito grande, a amostra vai ser menor. Mas você conhece ali as suas variáveis, você conhece ali as pessoas que você vai trabalhar, né? A sua amostra, assim, ela varia muito, não varia? Se for o caso, você procura aumentar isso aí você justifica no texto, certo? Então, terminamos aqui sobre regressão linear. Bom, agora a gente vai falar, né, em especial para as pessoas que vão mexer com variáveis qualitativas, ou seja, categóricas. Vamos falar agora do que quadrado. Nesse exemplo aqui, a gente quer comparar as proporções do nível de escolaridade, tá? De uma empresa privada e comparar com as proporções de uma empresa estatal. Ou seja, a nossa referência vai ser as proporções da empresa estatal. A gente quer comparar, tá bom? E aí, a gente está trabalhando com uma variável categórica. Então, aqui, o nível de escolaridade, a gente tem 4 níveis. Ensino fundamental completo, ensino médio completo, ensino superior completo e pós-graduação completa. E essa pós-graduação envolve mestrado, doutorado, especialização, MBA, certo? E aí, nós temos, então, 4 níveis, né? 4 categorias aí para a gente comparar. Como é que a gente vai fazer? Então, vamos lá. Você tem que vir aqui na família de testes do Q quadrado, e aí você clica aqui em Goodness of Fit Tests, Contingent Tables. Clicou aqui. Muito bem. O que nós precisamos fazer? Nível de significância de 5%, poder de 80%, quantos graus de liberdade a gente tem? O grau de liberdade aqui vai ser a quantidade dessas categorias menos 1. A gente tem 4 categorias, menos 1, então dá 3. Vamos lá, colocar 3 aqui. Agora vamos ver o que é esse size W aqui, que é o tamanho do efeito. Vamos lá. Você clica em determine, vai abrir a janelinha lateral. Nós temos aqui 4, né, que eu falei são 4 categorias. A gente colocou
aqui determinado, né? 4 categorias, 4 células, então você pode aumentar, enfim, diminuir. E aqui, nesse pH, seriam as frequências esperadas e não as observadas, tá? O que seria isso? Se a gente tem aí 4 categorias, então a gente pegaria esse 100%, né? E dividiria aí entre essas 4 categorias, que daria essa proporção de 25% para cada categoria, isso de forma esperada. Esse pH1, né, da hipótese alternativa aqui, seriam as que nós deveríamos observar, tá bom? Então, o que vai acontecer? Por exemplo, inclusive eu já deixei aqui os valores registrados, tá? Esses daqui você vai registrando, lembra de usar ponto e não vírgula. Esses daí, vamos supor que seja das categorias da empresa estatal. Olha, para a categoria 1, geralmente espera 10%, para a categoria 2, espera-se 20%, para a categoria 3, 30%, para a categoria 4, 4%, somando tudo isso aí dá 100%. Então, a gente vai pegar as proporções esperadas, né? E a gente vai calcular, a gente vai verificar se isso se adequa às proporções da referência que a gente está querendo. Terminou de fazer isso aqui, aí você clica em Calculate, ó. Calculate vai me dar esse W aqui, tá? 0,44. O que você faz? Você transfere para lá. Cliquei em transferir, certo? E aí, vamos ver então quanto que vai dar aqui o meu tamanho amostral. Calculou, me deu aqui, ó, 55 pessoas, tá bom? Então, esse aí é o teste de Q quadrado, que a gente chama de Q quadrado de aderência. Então, você está querendo comparar essas proporções. Agora, a gente vai para um próximo exemplo, que é o Q quadrado de independência. Ou seja, quando a gente tem aqui um objetivo de relacionar as categorias. Então, vamos lá. Bom, vamos agora falar de teste do Q quadrado de independência. Eu tenho esse exemplo aqui, muito utilizado para a gente verificar essa associação, né? Porque a gente tem um exemplo de uma tabela 2 por 2. Então, vamos lá, eu quero verificar aqui a associação entre o sexo e o tipo de exercício. Bom, mas só para vocês lembrarem, antes de mais nada, isso aqui é muito utilizado lá naqueles estudos, né, na área da biologia, na área da medicina, sobre a questão das doenças. Por exemplo, a pessoa está exposta ou não exposta, e ela estar doente ou não doente, né? Será que isso se associa? Então tá, só para fugir um pouquinho dessa área de doente, não doente, estar exposto, não exposto, estou colocando esse outro exemplo aqui, ó. Será que existe essa relação do sexo com o tipo de exercício? Bom, no passado, quando a gente conversava, falava assim, não, mulher tem que fazer exercício aeróbio, homem tem que fazer exercício anaeróbio, né? E vamos supor que a gente pudesse fazer essa pesquisa hoje. Será que existe essa relação do sexo com a questão do tipo de exercício, né? Então, a gente vai tentar fazer essa brincadeira aqui no nosso G-Power, tá? Ah, claro, vocês estão vendo que eu fiz a tabela de contingência, é importante que vocês façam também, tá bom? E aí, eu tenho a seguinte situação. Você deixa aqui na família do teste de exato, você vai clicar aqui no Proportions, Inequality, Two Independent Groups Fisher Exact Test. Clica bem aqui, certo? Então, o que eu vou pedir para vocês? Né? Vocês podem decidir aqui se vai ser bi ou unicaudal, eu vou manter o unicaudal. Corrige aqui o poder, né? Então, geralmente quando você clica aí tá 95, bota para 80. Não precisa mexer aqui na razão da amostra, a não ser que você tenha feito uma coleta piloto ali, só para ter uma noção da proporção. E aí você pode fazer essa razão aí do tamanho amostral de um grupo com o outro e colocar aqui, tá? Mas por padrão, como eu não tenho estudos, eu tô com tamanhos amostrais, eu não fiz uma coleta piloto, enfim, não tenho essa noção, eu vou deixar aí por padrão 1, tá bom? Agora vamos lá, o que é essa proporção 1 e o que é essa proporção 2? A proporção 1 é o valor esperado e a proporção 2 é o valor observado, tá? Na proporção 1, eu vou colocar aqui que é um valor esperado de 0,85, tá? Então, estou supondo aqui, né, baseado em literatura, que a proporção é de 0,85 para homens, tá bom? Para preferir, por exemplo, o exercício anaeróbio. A proporção número 2 aqui é o valor observado, tá? Então, esse valor observado, se você não tem na literatura, você vai ter que supor. Isso muito baseado em literatura. Olha, pelo que eu vejo nos estudos, é importante observar que existe uma tendência maior para ser desse sexo aqui, em relação a esse tipo de exercício, assim, sabe? Então, você vai ter que justificar lá no seu manuscrito o porquê, né, que você está sugerindo isso aí. Então, eu estou colocando aqui uma proporção de 85%, que vai ser o meu
esperado, e o meu observado aqui, que eu vou chutar aqui um valor mais baixo de 0,60, tá bom? Então, estou supondo, baseado na literatura, que seria de 0,60, tá? E aí eu vou calcular. Então, calculando aqui, ó, eu vou ter aqui uma amostra de 112, tá bom? Isso, claro, vai muito do seu conhecimento ali com os seus estudos e tudo mais, tá? Então, se eu tenho aqui uma proporção 1, que é a esperada, e a proporção 2 aqui, que é a observada, é extremamente importante que vocês tenham muito conhecimento dessas situações, tá bom? Agora, se você não tem noção nenhuma de nada, né? Por exemplo, o GPower, ele te dá essas seguintes sugestões, né? Proporção esperada 50% e a proporção observada, sei lá, vai ser 0,6. Então, isso aí é o padrão lá que o GPower te coloca. Olha só para você ter noção de quanto que seria esse tamanho amostral, quando você não tem noção de nada, do nada, né? Mas quando você tem ali, por exemplo, você tem essa proporção aqui, esperada que seja de 85% para homens, e principalmente para exercício anaeróbio, né? E que a gente tem ali uma proporção observada de 60%, então a gente teria aqui uma amostra um pouco menor. É claro, você vai melhorando ali os tamanhos de efeito, você vai diminuindo o seu tamanho amostral. Outro exemplo de Qi quadrado, tá, gente? Então, eu tenho aqui, ó, quero verificar a relação entre sexo e nível de escolaridade, 4 níveis, tá? Então, a gente teria aí ensino fundamental completo, ensino médio completo, ensino superior completo e pós-graduação completa. Pós-graduação, mestrado, doutorado, especialização, MBA. A gente quer verificar a relação, né, entre sexo e essas categorias do nível de escolaridade, tá? Então, a gente vai observar que temos aqui no GPower que colocar de novo aqui na família do Qi quadrado, manter aqui no Goodness of Fit Tests, e contingence tables. Então, é claro, você precisa montar né, a tabela de contingência para que você não tenha dúvida em relação às categorias, né? Sexo fica nas linhas, então a gente tem 2 categorias de sexo e 4 colunas sobre os níveis de escolaridade. Para a gente determinar esse grau de liberdade, então a gente tem que pegar o número de linhas menos 1, multiplicar pelo número de colunas menos 1. Então, vai me dar aqui um grau de liberdade de 3, tá? Então, vamos lá. Vou observar aqui se o poder está 80, coloco aqui o grau de liberdade 3, que já está. E o que é esse effect size W? É o tamanho do efeito que você pode calcular, tá? Mas se o artigo já te der essa informação, eu vou mostrar aqui para vocês, quando a gente arrasta aqui, a gente tem aqui um tamanho de efeito 0,10, né, pequeno, 0,30 para médio, 0,50 para grande. Aí vamos supor que um autor muito querido foi lá e disponibilizou esse tamanho de efeito aí para você. Aí vamos supor que tenha sido um efeito médio, então vou colocar aqui de 0,30, tá? 0,30. Então, você calculando aqui, você teria que ter uma amostra de 122 pessoas, tá? Se você for calcular pelo tamanho pequeno, tipo assim, eu não tenho nenhuma referência que me traga o tamanho do efeito, nada que me traga o tamanho do efeito. Então, eu vou supor que seja um tamanho de efeito pequeno, vou botar aí de 0,1. Então, quando você calcula, essa amostra já aumenta pra caramba, tá? Então, vocês precisam tomar bastante cuidado na hora de determinar esse tamanho de efeito, se é médio, se é pequeno e tudo mais, tá? Então, tem muita gente que não tem informação nenhuma, mas que por conta de ter ali uma proporção, a pessoa já começa a entender que possa vir a ter um efeito pequeno ou efeito médio, enfim. É importante você justificar lá no seu texto do porquê que você está usando esse tamanho de efeito pequeno, médio ou grande, certo? Bom, vamos agora para o nosso último exemplo, né, da regressão logística, e a gente está pegando aqui uma da regressão logística binária, ou seja, quando a variável resposta, ela é uma resposta sim ou não, ou presente ou ausente, ou doente ou não doente, tá bom? Então, vamos prever aqui, ó, a ocorrência de um infarto pela variável de IMC, tá? Que é uma variável contínua. E aí, a gente vai supor que a proporção seja de 25%, ou seja, você pegou isso de uma literatura estabelecida, seja de 25% essa ocorrência, se você tiver com IMC de 33 quilogramas ou mais, né, no caso. E essa ocorrência vai ser de 15% se esse IMC for mais baixo, tá certo? Então, quanto maior o IMC, mais favorável vai ser para o infarto. Vamos pensar nesse sentido assim, tá? Então, teste de regressão logística, vamos lá entender
como é que a gente faz? Então, você mantém aqui na família de testes para os Z-testes, e você vai clicar aqui em Logistic Regression. Clicou. Beleza. Então, observe o seguinte, mantenha aqui bicaudal, e aí eu vou explicar para vocês o que é odds ratio. Não vou explicar o que é odds ratio, vocês já sabem, porque vocês já passaram, né, pelo básico ali da estatística. Então, essa razão de chance, se você tiver na referência da sua literatura ali, se você já tivesse odds ratio ou algo próximo, você já pode colocar esse valor aqui, tá certo? Se você não tiver, você pode calcular ele clicando em determine, tá? Porque que vai acontecer? Você tem aqui a probabilidade para a sua hipótese alternativa e a probabilidade para a sua hipótese nula, tá bom? Então, para a probabilidade alternativa, a gente não falou que era de 25%? Muito bem. E para outra probabilidade, a gente não falou que era 15%? Então, vamos lá, vou botar aqui o 0,15. Quando você calcula, vai dar um odds ratio de 1,88. Então, você já pegou, calculou, já transfere para lá, transferiu, tá? Pronto, já está aqui, eu vou fechar. Muito bem. Então, o que vai ser... Aí está aqui nosso nível de significância, o poder de 80%. O que vai ser esse R ao quadrado? Esse R ao quadrado, você vai manter ele zero se você não tiver nenhuma covariável, tá bom? Se você tiver, aí você vai ter que tentar trazer isso e justificar de quanto que poderia ser esse R ao quadrado. Essa distribuição X aqui, ela pode ser normal, exponencial, log normal, Poisson, uniforme, manual. Vou manter normal aqui porque eu sei que ela é normal, tá bom? Agora, se você tiver outros motivos para dizer que, ó, não, é uma binomial exponencial, você pega e modifica aqui, tá? Vou manter aqui normal. Então, esse X, esse parâmetro de X aqui da média e parâmetro de X do desvio padrão, eu vou manter isso aqui por conta de todos os dados que eu já tenho para mostrar que é uma normal, tá bom? Tudo isso está ajustado, você vai calcular. Você vai precisar aqui de uma amostra de 158 pessoas. Então, lembrando, gente, você calcular esse odds ratio aqui, que odds ratio também é um tamanho de efeito, né? Você clica em determine e me coloca aqui os percentuais para a sua hipótese alternativa, né, o que vai trazer ali para a ocorrência, né, dele ter um infarto, e uma hipótese nula. Isso baseado em literatura, tá, gente? Você coloca tudo isso aí, calcula e tá pronto aí a sua regressão logística binária, tá certo? Bom, a gente encerra a nossa aula aqui, eu espero que vocês tenham gostado. É claro que não passamos todos os testes, todos os tipos de cálculo amostral, fique bem claro, eu estou deixando bem claro isso aqui. Eu gostaria de deixar aí aberto o nosso canal de comunicação. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo, mas é importantíssimo que vocês leiam muito a respeito. Tem o manual do G-Power que vocês podem estar olhando para saber que fórmula que esse G-Power está usando, saber dos detalhes, tá? Então, eu fico aguardando aí as suas dúvidas, tá? Um grande abraço e até a próxima.